Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou estar hoje trabalhando aqui com vocês uma parte de matemática básica, inicialmente um conteúdo bem de boa, que é a primeira questão de matemática básica da assessoria, que vai ser razão. Razão em proporção, especificamente razão. Então vamos logo para o comando. A razão, candidato vaga para esse curso técnico em refrigeração e climatização no campus de Recife é de. Então, basicamente, ele está pedindo a razão do número de candidatos para o número de vagas. Primeira coisa que a gente tem que saber é que razão é a mesma coisa que divisão. Então, já bota isso na sua cabeça. Quando você escutar razão, você fala de divisão. Quando você escutar produto, você fala de multiplicação. Então, o que que acontece? A gente vai vendo aqui um pouco mais sobre isso, sobre a questão. No vestibular 2017, o IFPE oferece 40 vagas para técnica em refrigeração e climatização na modalidade ProEja no campus de Recife. Suponha que 152 candidatos façam inscrição para concorrer a 40 vagas. Aí ele vai no comando e pede a razão candidato. Então toda vez que a gente vai falando de razão, a gente está falando de divisão. Então ele quer o quê? A razão entre o número de candidatos pelo número de vagas. Pode escrever o que ele está pedindo dessa forma. Sempre que falar de razão, estou falando de divisão. Então é a divisão entre o número de candidatos que eu estou representando pelo C e o número de vagas que eu estou representando pelo V. Então sempre que for razão, divisão. Sempre que for produto, multiplicação. Aí eu explico isso depois. Mas dando continuidade. O número de candidatos ele deu aqui, que é 152. E o número de vagas vai ser 40. Então a razão entre esses dois termos vai ser 152 dividido por 40. Aí se você quiser, você pode puxar para o lado aqui e botar 152 dividido por 40. De boa. Mas tem algum jeito mais fácil de fazer isso, que é você simplificar a fração. Então o que que acontece? Aqui em cima a gente pode dividir por 2. E por baixo a gente pode dividir por 2 também. Então, se a gente dividir em cima por 2, vai dar 76. Como é que eu penso? Eu penso assim, eu não sei quanto é 152 dividido por 2, direto. Mas eu sei que 150 dividido por 2 é 75. Então, eu vou e penso, 75 mais 75 vai dar 150. Mais 2, 152. Então, 75 mais 1, 76. 76 vezes 2, 152. Você pode pensar assim que é uma forma de ir mais rápido para fazer cálculo mental. A outro parto, 40 dividido por 2 vai dar 20. Beleza? 76. 76 eu posso simplificar por 2 também, então vou fazer de novo. 76 dividido por 2 é 38. Aí como é que eu penso? Mesma coisa. 35 mais 35, 70. Entende? Aí só que ele quer como é que eu posso dizer? Ele vai querer não 70, ele quer 76. Então, o 6 dividido pelo 2 é 3. Então, 3 mais 35, 38. Ou você pode pensar assim, eu penso que 8 vezes 2, 16. Então, o número tem que terminar com 6, então vai ser 8 vezes 2. Dá para pensar assim também. 20 dividido por 2 vai ser 10. Aí, o que acontece? 38 dividido por 3, 3,8. Então, resposta, letra B. Aí tá, você ficou confuso em algum parte. Então vamos aqui acrescentar quais são as informações que essa questão aqui pegou. Primeiro passo foi a questão de razão e produto. Então o que que você tem que saber disso? Razão vai ser sempre divisão, beleza? E quando você escutar o termo produto, vai ser multiplicação. Então você sempre pode pensar assim. Então quando eu falar assim, vamos dizer que eu quero saber a razão entre o número. Eu vou dizer que sim, eu estou fazendo uma vacinação. Eu vou dizer que vai ter vacina para sarampo e vacina para influenza. Então, VS, vacina de sarampo, vai ser 20, vou inventar aqui. E para influenza vai ser 5. Beleza? Estou inventando. Que vai ter uma questão lá que estão fazendo uma campanha de vacinação e vai ter uma vacinação para sarampo, que 20 pessoas foram vacinadas e 5 pessoas foram vacinadas para influenza. Aí vamos dizer que a questão pede assim: a razão
entre o número de vacinação de sarampo para o número de influenza. Então, se está pedindo a razão, eu vou colocar como? A divisão entre o número de vacinas para sarampo pelo número de vacinas para influenza. Então, vai dar o quê? 20 dividido por 5, que vai ser 4. Agora, se na questão pedir o produto entre o número de vacinação para sarampo e influenza, eu vou botar como? O produto vai ser o número de vacinação para sarampo vezes o número de vacinação para influenza. Então, o produto vai ser sempre multiplicação. Então, vai ser 20 vezes 5, que vai ser 100. Então, sempre se atentar a isso. Esse é um dos habilidades que a questão está cobrando, que vai ser a diferença entre razão e produto. Sempre que falar razão, vai ser a divisão entre os termos. Aí você tem que se atentar à ordem, né? Se ele falar que o primeiro termo é de sarampo, então você tem que botar o sarampo no numerador aqui. E se o segundo termo for a vacinação para influenza, é o embaixo aqui, denominador. E o produto vai ser a multiplicação entre os dois termos. Então, isso foi o principal fator que a questão pegou. Outra questão que ele pegou também nessa questão de habilidade é você saber, além de fazer a razão, você saber simplificar a fração. Então, o que acontece? Simplificar a fração é uma forma de você escrever a mesma coisa, só que de forma diferente. Então, vamos pensar assim. Bota aqui. 40 sobre 20. Beleza? 40 sobre 20. Se a gente botar embaixo essa divisão, você vai descobrir que é 2. 40 dividido por 20, 2. A razão entre 40 e 20 é 2. Só que se eu quiser, eu posso simplificar o número em cima por 2 e o número embaixo por 2 também. Então, 40 dividido por 2, 20. 20 dividido por 2 vai dar 10. Então, agora vamos ver. A gente já viu aqui que 40 dividido por 2 dá 20. 20 dividido por 2 dá 10. Só que 20 dividido por 10 também vai dar 2. Se eu continuar simplificando em cima e eu quiser simplificar por 2 em cima de novo e por 2 embaixo, vai dar o quê? 20 dividido por 2 vai dar 10. 10 dividido por 2 dá 5. Então, 10 dividido por 2 agora vai dar 2 também. Então, o que acontece? Eu posso dizer que 40 dividido por 20, 20 dividido por 10 e 10 dividido por 5 é a mesma coisa, porque são razões proporcionais. Então, são equivalentes. Então, isso que é simplificar. É você pegar o número de cima e o número de baixo e dividir eles pelo mesmo número, ou multiplicar ele pelo mesmo número. Porque, por exemplo, se eu quiser, eu posso multiplicar o 10 aqui por 3 e posso multiplicar o 5 por 3. O que acontece? Se eu multiplicar o número em cima, o numerador, por algum número, eu vou ter que fazer o mesmo no denominador. No mesmo forma que eu dividi por 2 aqui, tive que dividir por 2 embaixo. Então, se você multiplicar em cima, você tem que multiplicar embaixo pelo mesmo número. Se você divide em cima, você tem que dividir embaixo pelo mesmo número. Aí, só fazendo aqui. 10 vezes 3 vai dar 30. E 5 vezes 3 vai dar 15. A gente continua aqui. 30 dividido por 15, 2. Então dá a mesma coisa. Então, isso aqui que é você mexer com as frações, achar frações equivalentes. É você simplificar ela, você aumentar ela, mas o que você tem que aprender? O que você faz em cima, você faz embaixo. Se multiplicar aqui por 50, pode ser qualquer número que você quiser. Se quiser multiplicar aqui por 50, vai ter que multiplicar embaixo por 50 também. Então, isso foi dito nessa questão também, é uma outra habilidade que foi dita. E a outra coisa que é importante na questão, que ela não cobrou diretamente, mas pelo fato que a gente simplificou, a gente acabou vendo ela. Que é o quê? É você dividir por 10. Então vamos pensar assim: se eu estou dividindo 42 por 10, você vai ter que saber o quê? Que a vírgula do 42 está nesse ponto. Então, se eu estou dividindo por 10, tem um zero aqui. Então, eu vou puxar a vírgula uma casa para a esquerda. Então, vai dar 4,2. Entendeu? Então, o que acontece? Quando você divide... Então, deixa eu só apagar aqui, que eu vou escrever. Quando você divide por 10... Então, vamos adotar aqui. Dividir por 10. Você puxa a vírgula... A vírgula aqui perfeita. Para a esquerda. Entendeu?
Agora, se você multiplica por 10, você vai puxar, vai empurrar, empurra a vírgula para a direita. Então, como é que seria isso? Ó, vou botar um número aqui. 432 dividido por 100. A vírgula do 432 está aqui. Só que eu estou dividindo por 100. Então tem dois zeros. Então eu vou puxar duas casas para a esquerda. Uma, duas. Por quê? Porque eu estou dividindo por 100. Então são duas casas para a esquerda. Então vai dar 4,32. Agora vamos ver outro exemplo. 8.634 dividido por 100. Aí você vai ver onde está a vírgula está aqui. Está dividido por 100. Tem quantos zeros? Tem dois. Então eu vou puxar a vírgula duas casas para a esquerda. Uma, duas. Beleza? Então vai dar 86,34. Beleza? Então, como é que a gente pode saber? Se dividiu pelo 10, então puxa para a esquerda. Se multiplicou por 10, puxa para a direita. Então agora eu vou dar outro exemplo, um pouquinho mais difícil agora. Botar 438,7 dividido por 10. Então o que acontece? A gente tem quantos zeros embaixo dividindo? Só um, que é o 10, né? Aí a vírgula agora ela tá aqui, porque isso é um número decimal. Então eu vou olhar para a vírgula tá aqui, então eu vou puxar para a esquerda uma casa. Então agora vai dar 43,87. Beleza? Então teoricamente é dessa forma. Aí eu vou estipulando assim. Então vamos ver outra agora. Vou botar 43,12 vezes 100. Então agora perceba que é o produto. Vamos ver já outra coisa. É o produto entre 100 e entre 43,12. Por quê? É a multiplicação. Então a gente fala o produto. O produto entre 100 e 43,12 vai ser como? Concordo que agora eu estou multiplicando. Quando eu estiver multiplicando por 10, por 100, por 1000, eu vou empurrar a vírgula para a direita. Então vamos pensar, quantos zeros tem aqui? 2. A vírgula está aqui, ó. Então eu vou puxar duas casas para a direita. Uma, duas. Então vai ficar 43, 4.312,0, né? Então é 4.312. Não tem que botar essa vírgula aqui, não. Já tá ok, a pessoa já subentende. Então é dessa forma. Se estiver multiplicando, puxa a vírgula para a direita. Se estiver dividindo, puxa para a esquerda. Aí, teoricamente, são essas três coisas que foram abordadas implicitamente nessas questões. Se tiver alguma dúvida, me fala, manda lá no privado. Mas seria isso.